liberar a gravação. Gente, vamos lá. Vamos abrir a apostila. Eu tô com a apostila aberta aqui. Na página 259. Porque ela gosta de ser diferentona. Mas no fim das contas, não. Bom, até a aula passada, até a semana passada, quando a gente falou de cinética, a gente estava falando PUCamp também, mas então, a PUCamp agora ela não começou a ser feita pela VUNESP? Eu não lembro. A PUCamp agora é feita pela VUNESP, não é? Vai ficar mais normal. Quando a VUNESP se espalhou por esses particulares aí, né, Brasil afora. Aí toda vez que entra a VUNESP para preparar a prova fica mais normal. Eu gosto mais, pelo menos. Eu acho que, né, é assim, a VUNESP chega, aí as coisas vão ficando mais normais. Exageraram muito? A VUNESP tem esse mal. De vez em quando eles cobram umas notas de rodapé, principalmente em conteúdos que não aparecem muito, ou faz muito tempo que não aparece. Mas vamos com calma, Bia. Eu vou dar uma olhada na prova. Eu juro que eu não olhei a prova da PUCamp. Vou dar uma olhada como que estava o nível. Semana que vem vocês me cobram para eu comentar o nível da PUCamp, para a gente ver se de repente é a normalidade ou eles vão dar uma baixada no sarrafo. Aí semana que vem a gente conversa. Eu vou dar uma olhada na prova. Então, até a semana passada, a gente estava falando de velocidade, só que a gente estava falando de velocidade média. Fatores que influenciam a velocidade, como a gente muda a velocidade de uma reação química, sempre em função da velocidade média. Hoje, a gente vai falar da velocidade instantânea. Por quê? Porque toda reação química, ela vai ter uma variação de velocidade em função do tempo que a reação vai acontecendo. Quando a gente pensa numa reação química, quais eram os fatores mesmos que influenciavam uma reação química? Eram 4. Vocês lembram? Superfície de contato, né? Lembra lá da balada? Superfície de contato. Temperatura. Concentração. E um catalisador? E o catalisador. Gente, quando a reação começa a acontecer, você já não consegue mais mudar a superfície de contato. Então, sei lá, 2 reagentes estão lá reagindo. No meio do caminho, você não consegue bater o martelo e quebrar os reagentes no meio da reação. Porque daí você vai mudar a reação química. Você vai estar mudando de reação química. Então, a reação começou, a superfície de contato era aquela. A reação começou, a temperatura que você vai medir era aquela temperatura inicial. Se você colocou um catalisador ou se você não colocou um catalisador, é aquela lá a pegada. Então, quando a gente pensa numa reação química, 3 dos 4 fatores não vão mudar ao longo da reação química. Catalisador, superfície de contato e temperatura são meio que constantes. É aquilo que você pôs no início e o resto vai. Só que um dos fatores obrigatoriamente vai variar ao longo do tempo, ao longo da reação. Então, uma reação química começou a acontecer, não tem jeito. A concentração, a quantidade de reagentes vai mudar. Por quê? Porque é uma reação química. E na reação química, os reagentes vão mudar. Vão variar em função do tempo. Então, quando a gente pensa na velocidade instantânea de uma reação, em função do tempo, a velocidade ela vai tender a ir diminuindo, até parar. Essa reação pode simplesmente zerar ou ela pode, né, ficar constante num valor lá bem pequenininho. Mas a velocidade da reação em função do tempo é sempre algo decrescente. Por que ela é decrescente? Porque catalisador, superfície de contato e temperatura, a gente não vai mudar ao longo da reação. Mas a concentração dos reagentes sempre diminui.
Então, a velocidade de uma reação química, ela vai depender de uma constante e da concentração dos reagentes. Então, quando eu vou medir... Desculpa, gente. Quando eu vou medir a velocidade instantânea de uma reação química, ela vai depender de uma constante, e dentro dessa constante vão estar lá os outros 3 fatores que influenciam a velocidade de uma reação química: o catalisador, a superfície de contato e a temperatura. Gente, aqui vale uma ressalva, um cuidado, tá bom? Ó, vocês já tiveram aula disso com outros professores, um monte de gente fala, né, de vários jeitos diferentes, só que, pelo amor de Deus, é uma confusão que todo ano eu enfrento, é a confusão da constante para velocidade e a constante de equilíbrio. Então, quando você estuda a constante de equilíbrio, e é verdade, né? Todo professor que dá aula de constante de equilíbrio, ele vai ressaltar. Gente, a constante de equilíbrio só varia com a temperatura. Gente, a constante de equilíbrio é tudo sempre em função da temperatura. Né? Então, assim, fica martelando na cabeça de vocês que a constante de equilíbrio é uma constante em função da temperatura. E tá certo. Só que aí, a hora que eu escrever essa constante, e eu falo que essa constante depende de 3 fatores, vocês dão uma bugada. Então, ó, estamos falando de constantes diferentes. A gente vai começar equilíbrio na semana que vem. E eu vou falar isso. Né? Daqui 2 semanas eu vou falar isso. A constante de equilíbrio é em função da temperatura. Perfeito. A constante de equilíbrio só varia em função da temperatura. Aqui, esses 3 fatores vão variar o valor dessa constante. Então, se eu colocar um catalisador, a reação vai ficar mais rápida. Para essa reação ficar mais rápida, o valor dessa constante vai ser um valor maior. Então, você comparando 2 reações, né, com os mesmos reagentes, uma com catalisador e outra sem catalisador, o valor da constante da reação sem catalisador vai ser menor e o valor da constante da reação com catalisador vai ser maior, porque a velocidade da reação vai ser maior. Superfície de contato, a mesma coisa. Então, se eu mudar a superfície de contato de um dos reagentes, é um pó, é um pedaço de madeira. Então, a superfície de contato vai influenciar na velocidade da reação. Tá bom? E a temperatura. Então, essa constante é um valor constante para cada reação que a gente estudar, mas se eu estudar 2 reações diferentes, que começam em temperaturas diferentes, ou que tenham superfícies de contatos diferentes, o valor dessa constante vai mudar para essa reação química. Tudo bem? Tranquilo isso? Então, essa constante depende de 3 fatores: da presença ou não de catalisador, da superfície de contato dos reagentes e da temperatura. Tá bom? Conforme a reação vai acontecendo, a quantidade, a concentração de reagentes vai variar. Se a quantidade, a concentração de reagentes vai variar, a velocidade vai ficar cada vez menor. Porque quando a gente pensa na quantidade de reagentes numa reação química, a quantidade de reagente vai sempre diminuindo. Então, a velocidade da reação vai ficando cada vez menor ao longo do tempo. Né? Então, até ela pode ir diminuindo assim gradativamente, até uma hora que ela vai zerar. Acabou um dos reagentes? Ou os reagentes estão tão distantes que você já não consegue mais ter choques efetivos. Então, de vez em quando, essa quantidade pode simplesmente zerar, ou pode ser que não zere, mas a quantidade de reagentes fica tão pequena que você já não tem mais choques efetivos entre os reagentes. Sei lá, é só pensar lá na balada, né, da semana passada. O que acontece? Quando você tem lá vários choques efetivos aconteceram, vários reagentes estão juntos, beleza? Então esses reagentes ficaram juntos, e aí tem reagentes que não ficaram juntos, que estão muito distantes, e eles sequer conseguem se chocar, para ver se vai ser efetivo ou não. Então uma reação química ela pode simplesmente parar de acontecer, mesmo ainda tendo reagentes para serem consumidos. Por quê?
Porque esses reagentes foram tão isolados pelos novos produtos formados, eles foram tão isolados que a gente nem tem mais choques entre eles. Se não existe mais choque entre eles, não tem nem possibilidade do choque efetivo. É que nem quando você faz um churrasco. Nem sempre todo carvão queima. De vez em quando, tem lá um pedacinho ou outro de carvão que sobra do churrasco. Por quê? Porque ali você tinha calor, você tinha... Mas aí a posição daquele pedacinho de carvão em relação à quantidade de oxigênio que conseguia se chocar com ele, com aquela energia naquele momento, não foram suficientes para a reação acontecer. Então o fogo se extinguiu, o fogo apagou e aquele pedacinho lá não sofreu combustão. Então, sei lá, num incêndio numa casa pode acontecer isso. Lá pegou fogo, não sei o quê. Eu chacoalhei a mão, veio a luz, né? Ficou mais claro, não ficou? Pelo menos no vídeo que eu estou olhando aqui, fiquei mais claro. Acho que eu pus a mão para cima, a luz bateu na minha mão, aí mudou, a câmera mudou. Tranquilo isso? Beleza? Então, uma reação química ao longo do tempo, a velocidade dela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até parar. A gente estuda essas velocidades em função da quantidade de reagentes. Só que essa quantidade de reagente tem um expoente. Tem o valor aqui, e esse expoente, ele vai ser a ordem da reação. Ele vai ser como que a reação química influencia a velocidade. Como que cada um dos reagentes vai influenciar a velocidade da reação. Existem 3 formas da gente determinar esse expoente, essa ordem da reação. A ordem da reação vai ser muito importante, principalmente para quando a gente for falar de equilíbrio. A gente vai usar essa ordem lá no equilíbrio também. Então a gente precisa saber determinar essa ordem de reação para conseguir determinar também o equilíbrio. A ordem de reação vai ser determinada de 3 formas distintas. Se eu tiver uma reação elementar, e o que é uma reação elementar? É uma reação que ocorre é uma reação que acontece em uma única etapa, né? Então ela acontece tudo uma vez. Ela não precisa, que a gente chama de mecanismo de reação, ela não precisa de várias reações para chegar no produto. É uma reação elementar, ela vai ocorrer tudo de uma vez. E essa reação, normalmente, ela tem poucos reagentes, ou se ela tem muitos reagentes, né, para acontecer em uma única etapa, ela vai ser uma combustão. Então, normalmente, gente, reações elementares são reações pequenininhas ou combustões. Você não vai conseguir, olhando para a reação, nossa, essa reação tem cara de ser elementar. Nossa, parece que ela é elementar. Mentira. Porque tem reações pequenas, com poucos reagentes, que não são elementares. Tem reações gigantescas que são elementares. Então, assim, normalmente, reações que têm poucos reagentes ou combustão são reações elementares. Mas é normalmente. Então, o que ele vai acabar falando? Ele vai acabar dando uma dica. Ocorre em uma única etapa, só tem uma etapa de reação. Ou ele já usa o nomezinho. É uma reação elementar. Gente, se acontecer isso, você tem que ficar feliz. Por quê? Na reação elementar, a ordem dos reagentes é estequiométrica. O que significa isso? Sei lá, se eu pegar reação de formação da água, a velocidade de formação da água vai depender de uma constante da concentração de H2
e da concentração de O2. A concentração de H2 vai estar elevada ao quadrado. A concentração de O2 vai estar elevado à primeira. Então, o que a gente vai falar? Que a ordem da reação para o H2 é ao quadrado. Gente, o que significa isso? Se eu aumentar a quantidade de H2, a velocidade vai aumentar ao quadrado. Então, assim, ó, eu tenho uma certa velocidade de reação. A reação está acontecendo numa certa velocidade. Porque eu tenho X de H2. Se eu colocar 2x de H2, se eu dobrar a quantidade de H2, a velocidade vai ficar 4 vezes maior. Porque a influência do H2 na lei das velocidades é ao quadrado. A ordem do H2 na velocidade é ao quadrado. Então, se eu dobrar a quantidade de H2, a velocidade vai ficar 4 vezes maior. Se eu triplicar a quantidade de H2, ela vai ficar 9 vezes maior. Se eu quadruplicar a quantidade de H2, a velocidade vai ficar 16 vezes maior. Então, tudo que eu fizer com a quantidade de H2, a influência disso na velocidade vai ser elevada ao quadrado. Ah, mas e se eu diminuir pela metade a quantidade de H2? Se eu diminuir pela metade a quantidade de H2, a velocidade vai ficar 4 vezes mais lenta. Então, tudo que eu fizer com H2, eu vou fazer ao quadrado com a velocidade. Então, a ordem do H2 na velocidade é ao quadrado. Tudo bem nisso? Tranquilo? Felipe está com uma cara de não sei muito bem o que está acontecendo. Foi aí, Felipe? Tá? Entendeu? Então tá bom. E o O2 é elevado à primeira. Então, se eu só dobrar a quantidade de H2, também vai dobrar a velocidade. Se eu triplicar a quantidade de O2, vai triplicar a velocidade. Se eu puser metade da quantidade de O2, a velocidade vai ser metade da velocidade original. Tranquilo isso? Então, o que é ordem de uma reação? É quanto que cada um dos participantes influencia na velocidade total. Então, quanto que o H2 influencia na velocidade total? Ah, tudo que fizer com ele vai influenciar ao quadrado na velocidade. O que o O2 influencia na velocidade? Tudo que fizer com ele vai ser a ordem 1. E a gente fala que a ordem do H2 é 2. A ordem do O2 é 1. E a ordem da reação é 3. Porque às vezes ele fala assim, ah, se eu dobrar a quantidade de todo mundo, se eu dobrar a quantidade de todos os participantes, a velocidade vai ficar 8 vezes maior. Porque a ordem da reação como um todo é 3. Então, como que eu chego na ordem da reação? Eu somo a ordem dos dois reagentes. Aí aqui o que ele está querendo dizer é assim, ó, se eu fizer a mesma coisa com os dois, então a base vai ser igual. Então, se eu dobrei aqui, se eu dobrei aqui. Se eu tripliquei aqui, se eu tripliquei aqui. Então, aí você vai ver a influência só do expoente. Se você fez a mesma coisa para todos os reagentes, eu vou falar de ordem de reação. Nesse caso, a ordem de reação é 3. Beleza? Tranquilo isso? Entenderam a pegada da velocidade da ordem? Os outros jeitos de determinar a lei das velocidades, de determinar a ordem, é um pouquinho mais complexo. Então é bom vocês entenderem todo esse princípio de ordem aqui na reação elementar, porque é a mais fácil. Até o nome já diz, né? Elementar, para o Watson. É bem facinho. Tranquilo isso? Beleza? Olha a boa notícia. Unicamp, todas as últimas vezes que caíram cinética, eles colocaram reações elementares. Olha como eles são bonzinhos. Né? Então, caiu cinética lá no Unicamp e eles estavam falando de reação elementar. E aí fica muito mais fácil. Fala, David. Professor, o que coloca dentro desses colchetes? É a quantidade em gramas ou em mol? O que coloca? Concentração. Concentração, a unidade Tá. do SI é mols por litro. Então, a gente usa concentração em mols por litro. Toda vez que tiver um colchete, ele está falando de concentração molar. Concentração em mols por litro.
Ah, mas e se ele não me der a concentração em mols por litro? Você vai ter que transformar. Né? Então, aí vai ter um exercício antes do exercício, que é a transformação da concentração para mols por litro, para depois fazer o cálculo. Aqui não pode. Lá na velocidade média, você podia calcular em gramas por minuto, mols por hora, né? Aqui não. Aqui na velocidade instantânea, a quantidade dos reagentes sempre medido em mols por litro. Tá bom? Ah, e se eu não conseguir medir em mols por litro a concentração de um dos reagentes? Sei lá, por exemplo, se eu tiver um reagente sólido, tem lá uma barra de metal para sofrer corrosão por ácido. Eu não consigo escrever a concentração da barra de metal em mols por litro. A gente fala que a ordem dela é 0. A barra de metal não vai influenciar a velocidade da reação. Quem vai influenciar a velocidade da reação? Só o ácido, a concentração molar do ácido. A barra de metal não vai influenciar. Ah, mas e se eu mudar a superfície de contato dessa barra, não vai mudar a velocidade da reação? Se eu tiver um pedaço de ferro, por exemplo, sei lá, um prego, e ali malha de ferro, um pó de ferro, essas duas coisas não vão ter velocidades diferentes? Vão ter velocidades diferentes. Ah, mas e ela não vai influenciar, então? O ferro não vai influenciar? Não, na lei das velocidades. Onde vai estar o ferro? Ele vai estar aqui, ó. Então, se eu tiver um reagente sólido, se eu tiver um dos participantes da reação no estado sólido, e eu não conseguir medir concentração, aonde vai entrar a influência dele na velocidade? Lá na constante. Então, para um pedaço de ferro inteiro, vai ser o valor de constante. Para um pedaço de ferro em pó, vai ser outro valor da constante. Tudo bem? Então, aí ela vai participar da lei das velocidades, mas ela vai participar onde? Lá na constante. Tá bom? Tranquilo isso, gente? Bom, eu vou deixar vocês darem um print aqui. Hoje ficou osso, porque ali tem a mesa da Tamira. Eu nem consigo me esconder daquele canto. A gente comprou um pano de chroma key diferente, novo agora. A gente vai instalar, vai chegar hoje. Vou instalar aqui no quartinho. Gente, tô ficando chique. Até o fim da semana eu vou ter um super estúdio. Vou passar o feriado aqui dando um trato nesse negócio. E teremos um super estúdio até o fim da semana aqui. Posso parar? Vou virar profissional. Vou virar youtuber. Não, e a Tamira ontem, gente? Não vou contar, vai ficar gravado no YouTube aí, pronto. Né? Aí ela me mata. Ela, eu não tava ridícula no vídeo, né? Falei, tá ridícula agora, falando que tava ridícula no vídeo. A gente deixa as coisas na internet, depois já pensou nossas filhas, quando forem adultas, mais velhas, procurar a gente, vai achar essas coisas. Será que elas não vão achar a gente ridícula, Fábio? Pelo amor de Deus, para, né, Tamira? Gente, para fazer aquele vídeo de 5 minutos, juro por Deus, gente, ela ensaiou, ela passou uma semana fazendo Paranauê. Ela ficou aqui nesse quartinho, um dia, eu acho que umas 12 horas para gravar aquele vídeo. Eu tava com medo de ser ridículo. Eu falei, você tá sendo ridículo agora, né, nesse exato momento, porque, ela fica com medo das filhas ter vergonha dela no futuro, quando procurar a gente na internet. Eu faço tanta besteira eu não falo nessas aulas, que estão tudo lá na internet. Se alguém tem que ter vergonha do futuro, de passar ridículo, esse alguém não é a Tamira, definitivamente. Do casal, quem vai envergonhar as filhas não é a Tamira. Né? Tem umas preocupações loucas de vez em quando. Bom, gente, os outros dois jeitos... osso, eu comi sucrilhos no café da manhã, então sucrilhos parados aqui. As outras duas formas de calcularem a ordem da reação, a velocidade da reação, elas são um pouco diferentes. Quando a gente fala da lei da velocidade, para reações não elementares,
reações que acontecem em etapas, a gente vai ter dois jeitos de determinar. Se a gente conhecer, se a gente souber quem é a etapa lenta, então a gente vai olhar para a etapa lenta. Se a gente não conhecer, se a gente não souber quem é a etapa lenta, então a gente vai ter que determinar essa lei das velocidades de forma experimental. Então tem dois jeitos da gente saber a lei das velocidades. Primeiro jeito, a gente conhecendo a etapa lenta. Então, conhecendo o mecanismo da reação. Então, se a gente souber como que é o mecanismo de reação, a gente tem um jeito para calcular essa lei das velocidades. Quer ver? Uma reação que eu conheço o mecanismo. Na produção de ozônio a partir de NO e o oxigênio do ar. Então, NO com oxigênio do ar forma NO2 um radical livre. Esse radical livre reage com outro O2, produzindo O3. E o NO2 reage com outro O2, formando NO. E embaixo do outro para ficar mais bonitinho para somar. Então, a gente já falou dessa reação lá, que é do smog fotoquímico, lembra? Que a gente precisava da radiação ultravioleta para acontecer, né? Se eu não tivesse radiação ultravioleta, essa reação não aconteceria. Essa reação acontece em 3 etapas. Só que quando a gente estuda essa reação, a gente sabe que essa etapa aqui é a etapa lenta. Opa, faltou um lento. Essa reação aqui é rápida. E essa aqui também é rápida. Ixi, gente. Que foi, Peru? Deu o quê? Ah, mas vocês estão aqui. É normal aparecer essa mensagem. Ah, deu que a sessão foi encerrada porque minha conta estava conectada em outro dispositivo. Eu falei, ixi, caímos. Mas não, vocês estão aí, né? Então tá bom. Coisa bizarra. Para mim, quando vinha essa mensagem, vocês caíam, desaparecia a reunião toda. É que eu acho que conectou em um outro dispositivo, mas não abriu uma reunião nova, né? Então alguém deve estar conectando com essa senha em algum outro dispositivo. Deve ser o Rubão. Né? Mas ainda não começou nenhuma reunião nova. Quem que é o próximo professor? O Andrezinho. Ah, então é ele. Ele já está se preparando. O André... Quando a gente trabalhou junto em Mogi, gente, a aula lá começava às 7h30. Gente, juro por Deus, 6h20, 6h25 já estava o André lá, tipo, na sala dos professores. Às vezes ele chegava antes da moça que abria o portão do cursinho. Às vezes ele ficava no carro lá 15 minutos, 20 minutos esperando a moça. Então ele já deve estar abrindo, então ele já fez login na conta dele do Zoom, entendeu? Já ajeitou o computador na cadeirinha, já separou as canetas de várias cores, né? O André, eu nunca assisti uma aula online do André. Mas, gente, a lousa dele, pelo amor de Deus, né? Olha, cara... Eu nem falo que um dia eu quero ser que nem ele, porque eu não vou conseguir. Eu nunca vou ter uma lousa que nem a do André. Mas nem se eu contratar um robô para fazer uma lousa para mim, vai ser igual a do André. Até meu robô vai ser mais displicente que o André fazendo uma lousa, porque não é possível. Não é possível. A lousa dele é um negócio... Aí, ó, a gente tá falando mal do André. Deixa eu ver o que vocês falaram lá em cima. Não, as lousas dele. E às vezes é isso, meu. Ele vai lá para treinar a lousa. Então,
Porque o giz... Então, mas eu fico impressionado. Eu não posso dar aula depois de uma pessoa dessa que eu fico com dó de apagar a lousa. Eu fico olhando. E assim, eu já trabalhei com gente que faz lousa bonita. O Lessa fazia uma lousa muito bonita de matemática. O outro cara de física, que tinha um cabeçone. O Ceará. A lousa do Ceará era bonita. Eu já trabalhei com muita gente que tem lousa bonita. O Carlinhos, de matemática, que eu trabalhei com ele no ângulo. Nossa, a lousa dele era sensacional. Mas ninguém chega perto do André, gente. Ah, é verdade. E a gente não pode esquecer do Ricardo, né? As lousas do Ricardo são lindas. A lousa do Ricardo é tão linda que a hora que ele acaba a lousa, ele abraça a lousa. Você já viu alguém sair mais sujo de aula do que o Ricardinho, velho? Lousa de giz pro Ricardo é um inferno, porque ele sai pintado de giz, gente. Eu não sei como que ele se suja tanto de giz durante uma única aula. O Ricardo é um negócio sensacional. É que vocês nunca tiveram aula de lousa de giz com o Ricardo, mas ele sai até com as bermudas, assim, com a calça suja de giz. Um negócio impressionante. Assim. O Ricardo é meu nível assim, de lousa, né? Essas lousas bonitas, assim, ó. Só esquemático. Gente, vamos, senão não vai dar tempo de eu falar do outro jeito. Vai. Mecanismo de reação. Se a reação vai acontecer em várias etapas, eu não posso olhar para a reação global. A reação global pouco importa para a lei das velocidades. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, a reação global, ó, o NO daqui, gasto, ele vai ser produzido aqui. O NO2 produzido aqui vai ser consumido aqui. O radical livre daqui vai ser consumido lá. Produzido aqui vai ser consumido aqui. Então, a reação global ó, é 3O2 virando O3. Essa é a reação global. Só que se eu tivesse que escrever a lei dessa velocidade ia ser assim, ó. Ó que bizarro. Ó, Vânia, ali não tem o 2? Depois? É 3O2, 3O2. 2O3. Perfeito. Obrigado. Foi a Letícia? Obrigado, Letícia. Foi eu. De nada. Muito obrigado. Então, ó, quando a gente pensa no mecanismo de reação, quando eu tenho reações acontecendo em diversas etapas, eu não vou olhar para a reação global, eu não vou olhar para as etapas rápidas. O que vai mandar na lei das velocidades é a etapa. Gente, se eu tenho que fazer várias reações para uma reação global acontecer, a reação global vai importar para a lei das velocidades? Não. Porque isso aqui é como se fosse um resumo. Aconteceu isso, depois isso e depois isso para chegar nisso aqui. Então isso aqui é um resumo. Eu consigo determinar a lei de velocidade desse cara? Não. Os caras que são rápidos vão influenciar na lei das velocidades? Não. Então a única coisa que importa para a gente quando a gente tem várias etapas é a etapa lenta. Então a lei da velocidade de uma reação global, o que importa é a etapa lenta. Eu costumo dar um exemplo para vocês entenderem isso. É como se a gente tivesse que fazer um serviço. Então, sei lá, por exemplo, vou eu, o Rubão e o Ricardinho lá no cursinho. Vai voltar às aulas, a gente precisa ajeitar as coisas. Lá o Rubão liga, alguém pode vir me ajudar aqui? Eu falo, posso. O Ricardo fala, eu posso. Aí o Rubão fala, a gente tem que tirar todas as cadeiras da sala porque a gente tem que higienizar a sala. Aí beleza. Eu falo, gente, vamos organizar. Vocês dois são de humanas, né? O pessoal de humanas tem mais dificuldade para essas coisas organizadas. Então vamos organizar. Eu vou organizar aqui. Então eu fico aqui pegando as cadeiras, eu passo para o Rubão e o Rubão passa para o Ricardo e o Ricardo põe as cadeiras lá fora, beleza? Tipo trabalho de formiguinha. Um pega aqui, vai passando. Então, sei lá, vamos por aí que eu consigo carregar umas 6 cadeiras por minuto. Tá bom, né? Uma cadeira a cada 10 segundos. Tá bom. Então eu consigo carregar 6 cadeiras por minuto. O Rubão tá lá, né? Já tá mais velhinho, já tá mais cansado, né? Mas ele consegue também carregar 6 cadeiras por minuto. Mas o Ricardo, ele vai olhar, vai analisar, vai ver qual é o fuso horário, né? E aí ele perde um pouco de tempo e ele só consegue carregar 4 cadeiras por minuto.
Então eu pego 6 cadeiras e passo para o Rubão a cada minuto. O Rubão pega 6 cadeiras e passa para o Ricardo. Só que o Ricardo só consegue carregar 4 cadeiras por minuto. Quantas cadeiras vão chegar fora da sala? Vão ser as 6 que eu dei para o Rubão? Ou as 6 que o Rubão pegou e passou para o Ricardo? Não. Só vai chegar lá fora 4 cadeiras. Aí o Rubão, né, daquele jeito delicado dele, vai mandar um porra, caramba, Ricardo, né? O que você está fazendo? Vai, troca, vai lá no lugar do Alvânio, deixa o Alvânio aqui. Aí o que vai acontecer? O Ricardo vai pegar quantas cadeiras e passar para o Rubão? Só 4. Não importa se ele está no começo da reação, se ele está no fim da reação, se ele está no meio, não importa. Gente, eu carrego 6 cadeiras por minuto. O Rubão carrega 6 cadeiras por minuto. O Ricardo só carrega 4 cadeiras por minuto. Não importa a posição, não importa onde está a etapa lenta. Se ela é a primeira, se ela é a segunda, se ela é a última, não importa. A etapa lenta limita a velocidade da reação como um todo. Então aqui, ó, é o Ricardo na ponta da cadeira, passando 4 cadeiras para o Rubão, passando 4 cadeiras para mim, só chegou 4 cadeiras lá no fundo. Se fosse o contrário, eu passo 6 cadeiras para o Rubão passa 6 cadeiras para o Ricardo só tira 4 cadeiras da sala. Chegou 4 cadeiras lá no final. Então não importa a posição da etapa lenta. A etapa lenta limita a velocidade da reação do todo. Então quando eu vou estudar a lei das velocidades e a reação vai acontecer em etapas, a lei da velocidade é em função da etapa lenta. É como se a etapa lenta fosse a etapa elementar. Como se ela fosse a única coisa que importa para a reação química. Porque, para a velocidade, ela realmente é a única coisa que importa. Tudo bem isso? Tranquilo isso? Beleza? Professor, Quem me fala? o Henrique, e se houver mais de uma etapa, tudo bem? E se houver mais de uma etapa lenta, tipo, ou 2 etapas lentas e uma rápida? Qual o critério? Sempre vai ter uma mais lenta. Então, ó, pensa assim, ó, sei lá, o Rubão contrata um cara profissional para carregar cadeiras. E o cara consegue carregar 10 cadeiras por minuto. Eu carrego 6, ele carrega 6 e o Ricardo carrega 4. O maluco está carregando 10. Passou para o Rubão, só vai vir 6 para minha mão. Eu só vou passar 6 para o Ricardo só vai levar 4 lá para fora. Então, mesmo que a gente tenha 2 etapas mais rápidas ou 2 etapas mais lentas, uma é quem vai definir a velocidade, que é a mais lenta de todas. Não existe 2 reações distintas com a mesma velocidade. A gente não vai encontrar isso. Ou até assim, sei lá, na natureza até pode existir. Para nós, como questão problema, porque vai ser apresentado para a gente em vestibulares, não vai acontecer isso. Então sempre vai ter uma, vamos dizer assim, que vai ser mais lenta do que as outras, né? Então, sempre vai ter um fator limitante. Sempre vai ter uma etapa que vai ser mais devagar do que as outras. Aqui nesse caso, por exemplo, até acontece isso. Essa etapa aqui do meio, ela é muito rápida. Porque a gente está falando da reação com alguém que é instável. É um radical livre. Então, essa reação aqui, a gente, inclusive, tem dificuldade de medir a velocidade. Se a gente quisesse medir a velocidade dessa reação, provavelmente a gente nem ia conseguir. Porque ela acontece em milissegundos. Essa aqui é uma reação relativamente lenta. Só que essa primeira é mais lenta do que ela. Essa reação também demora para acontecer. Mas essa é mais lenta. Então, como ela é mais lenta, ela que vai mandar no negócio. Tá bom? Então, não vão ter 2 que vão mandar na lei. Só vai ter uma que é a mais lerda de todas. A gente pode, sei lá, chamar o Bruno. Né? Pensando em gente lenta, né? A gente pode chamar o Bruno também. O Ricardinho e o Bruno. Eles iam competir ferozmente. Mas um dos 2 ia ser mais lento. Tá bom? Eu só brinco com as pessoas que podem, assim, né? Eu não conheço tantos outros professores. Eu já pensou brincar com o Rosa, por exemplo. Não vai que o Rosa ficar bravo. Né? Mas o Rosa, certeza que ia carregar o quê? Uma meia cadeira por minuto. Né? Ia demorar uns 2 minutos para carregar cada cadeira. Né? Pensa no Rosa carregando cadeira. Não pode, né? Mas não conheço o Rosa, então não vou brincar com ele. Tá? Ele é muito bonzinho. Eu conversei com o Rosa, acho que umas 4 vezes na vida. Mas ele é muito gente boa. Muito gente boa. Tranquilo isso? Ô Henrique, você tinha feito uma pergunta ou 2? Eu não...
Me empolguei falando. Só uma mesmo, professor. Me empolguei falando mal dos lerdos. Minhas cachorras estão doidas aqui no quintal. Quieta! Eu acho que a Tamira acordou, elas escutaram a Tamira lá no banheiro já e já fica doida aqui no quintal para entrar. Porque elas dormem fora de casa, senão elas causam, gente. Come as almofadas. Posso apagar aqui? Eu nem saí da frente para vocês darem print, né? A gente pôs elas para dormir fora de casa. Pelo amor de Deus. Pode? Foi? David chacoalhou a cabeça, eu já sei que pode apagar. E o último jeito, a última forma de calcular reações não elementares, e na verdade eles fazem até método experimental com reações elementares só para confirmar se elas são elementares ou não. É o método experimental. É a gente fazer uma experiência para definir lei de velocidade. Gente, era, sem dúvida nenhuma, o jeito mais comum de ser cobrado em vestibulares. Quando caía, né, velocidade de reação, velocidade instantânea, a gente fazia por método experimental, então um monte de vestibular cobrava isso. Qual que é o problema? Isso é uma questão demorada. Você não consegue fazer lá num tempo de 3 minutos, né? Então você eleva o tempo médio da prova de química. Então essas questões, por causa de tempo, elas vêm desaparecendo, né? Então muitos vestibulares cobravam demais esse tipo de reação e hoje eles estão cobrando cada vez menos esse tipo de reação, esse tipo de exercício, que é a determinação da velocidade de reação pelo método experimental. As últimas vezes que apareceram, acabaram aparecendo em segundas fases que você tem um pouco mais de tempo. Só que é assim, o problema é esse. É meio prático. Se aprendeu a fazer, você não vai errar. Então não é uma questão difícil. Seria uma boa questão para uma primeira fase. Porque ela envolve alguns conhecimentos químicos, seria legal te selecionar a partir dela, mas para uma primeira fase. Não é uma questão bacana para uma segunda fase. Não é uma questão complexa o suficiente para uma segunda fase. Só que ela demora para ser feita. Então, como fica naquele impasse? Puta, eu vou pôr na primeira fase, vai demorar pra caramba. Vou pôr na segunda fase, mas vai ser muito fácil. Então, eles ficam naquela... Essas questões realmente estão desaparecendo dos vestibulares, porque elas não se encaixam nos padrões dos vestibulares novos. O método experimental é mais ou menos como, sei lá, uma corrida de Fórmula 1, uma coisa do tipo. Você quer medir velocidade, você quer ver a influência de cada parte no todo. Então eu preciso fazer experimentos onde eu vou variar cada um dos participantes para eu entender qual a influência dele no todo. Por exemplo, sei lá, eu quero testar a eficiência de um pneu novo num carro de Fórmula 1. Então eu pego o mesmo carro, com o mesmo piloto, na mesma pista, com as mesmas condições ambientes. Não adianta eu querer testar um chovendo e o outro não seco. Então eu pego todas as condições iguais, o mesmo piloto, com o mesmo carro, nas mesmas condições ambientes, e eu ponho lá só o pneu novo. Então eu faço ele dar 3 voltas com o pneu velho. Ele demorou tanto tempo. Aí eu pego, troco de pneu, ponho o pneu novo, faço ele dar mais 3 voltas. Então eu vou fazer 2 experimentos para testar um fator. Então eu ponho ele para rodar lá para fazer o padrão. Depois eu mudo, faço um segundo experimento com pneu novo. Mas eu também quero testar se a configuração aerodinâmica vai influenciar. Então eu faço mais um experimento com a configuração aerodinâmica nova. Mas aí não adianta eu mudar o pneu e a configuração aerodinâmica, porque aí eu não vou saber qual é a influência de um ou do outro. Então assim, gente, se eu quiser descobrir a influência de 2 fatores, eu tenho que fazer 3 experimentos. Um experimento padrão, um mudando só um dos fatores e o outro mudando só o outro fator. Então, o método experimental, ele vai ser bastante, vamos dizer assim, limitado. Eu não consigo fazer, sei lá,
2 experimentos de determinar a lei da velocidade de uma reação como um todo. Se eu tiver uma reação do tipo, sei lá, ó, A mais B virando C. Se eu tenho 2 reagentes, eu vou ter que fazer 3 experimentos. Se eu puser mais um reagente aqui, se eu fizer 3 reagentes, eu vou precisar fazer 4 experimentos. Se eu puser mais um reagente, eu vou ter que fazer um 5º experimento. Então, por exemplo, numa reação com 5 reagentes, para eu determinar a lei da velocidade dessa reação com 5 reagentes, eu preciso fazer 6 experimentos diferentes para eu conseguir fazer um padrão e a variação de cada um dos fatores para eu conseguir fazer a lei da velocidade. Então, aqui, nos experimentos, o que eu vou analisar para calcular a lei da velocidade? Eu vou analisar a quantidade de um dos reagentes, a quantidade do outro reagente e a velocidade da minha reação. Então, sei lá, ó, para as continhas serem fáceis. Adoro, né, padrão 1. Põe o número 1 lá, que é o melhor padrão de todos. Vou pôr 1 mol por litro desse cara, 1 mol por litro desse cara, e vou medir a velocidade. A velocidade aqui foi 0,03 mols por litro a cada minuto. Ó, não estou inventando, estou chutando tudo número aqui, tá, gente? Então, eu pus 1 mol de A, 1 mol de B e variou lá a velocidade 0,03 mols por minuto. Beleza. Agora eu quero ver a influência do A na velocidade. Então, como que eu vou ver a influência do A na velocidade? Olha lá, oi mãe da Larissa, tudo bom? Adoro câmera aberta, ó. Manda um oi pra sua mãe, Larissa. Ela fugiu. Ó, vamos mudar o A. Então, quando eu mudar o A, sei lá, ó, vou pôr 2 mols por litro desse cara aqui. Beleza? Se eu variei o A, eu não posso mudar o B. Porque senão eu não vou saber se o que mudou foi o A ou se o que mudou a velocidade foi o B. Então, obrigatoriamente, variando um dos participantes, o outro participante tem que ser mantido constante. Então, ó, como que eu crio experimentos para determinar a lei de velocidade no método experimental? Vou variar a quantidade de um dos reagentes, mas não vou mudar a quantidade do outro. Tudo bem? E aí eu vou medir a velocidade nova. Medindo a velocidade nova, eu vou saber a influência do A na velocidade nova. Então, sei lá, aqui vai dar 0,09 mols por litro a cada minuto. Agora, eu quero estudar a influência do B. Aqui, ó, eu já tenho 2 experimentos para comparar. Então, eu posso deixar a quantidade de A constante aqui ou aqui. Mas um dos 2 casos, ela tem que ser constante. Então, sei lá, eu vou deixar constante aqui, ó. Então, eu vou pôr 2 mols por litro de A aqui. E aqui agora eu vou mudar. Ó. Então, o A ficou constante, tá vendo? Ó? Então, eu vou mudar o B. Sei lá, vou pôr 3 mols por litro. E aqui continua 0,09 mols por litro a cada minuto. Então, como que eu vou determinar a lei da velocidade para essa reação? Que tem o reagente A e que tem o reagente B. Como que eu vou determinar os expoentes aqui? Ah, gente, olha que vacilo meu, nem comentei, né, na outra. Os expoentes, lembra da reação da etapa lenta? Os numerinhos na frente eram os numerinhos que iam ficar lá no expoente, lá a lei da velocidade, tá? Eu já escrevi a lei da velocidade em função da etapa lenta e nem falei dos numerinhos, né?
A ordem para uma etapa, quando acontece em etapas, a ordem é o número da etapa lenta, é o coeficiente estequiométrico da etapa lenta. É como se a etapa lenta funcionasse como a reação elementar, tá? Então você põe os coeficientes estequiométricos da etapa lenta lá, beleza? Então põe os numerinhos lá. Como que eu vou pôr esses números? Então vamos lá. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Fui na Calunga, comprei várias canetas novas, for laranja, ó. Como que eu vou ver o expoente A, laranja? Eu preciso mudar a quantidade de A e eu tenho que deixar a quantidade de B constante. É assim que eu vou entender a influência do A. Variando a quantidade de A e mantendo a quantidade de B constante. Gente, aqui eu multipliquei por quanto a velocidade? Por 2. Ai, que número horrível. Não vou fazer assim, que vai dar quebrado. Pelo amor de Deus, conserta esse número. Não quero. Pode dar quebrado, não tem problema. Mas daí você ia ter que trabalhar com raiz. Pelo amor de Deus. Não, não quero. Mudo. Vamos fugir de conta complexa. Não estamos bom para conta complexa, sábado de manhã, véspera de feriado. Não. Põe um número mais bonitinho aí, pelo amor de Deus. Senão, já pensou as contas? Credo. Então, ó, vamos melhorar aqui. Salvamos, já tá bom. Agora o número vai ficar bom, ó. Multipliquei por 2 a quantidade de A e a quantidade de B ficou constante, beleza? Bom, ó, vou ver quanto que essa velocidade mudou. Quanto que a velocidade da reação mudou quando eu mudei a quantidade de A? De 0,03 para 0,12 eu multipliquei por 4. Tudo bem? Gente, aqui, se fosse 0,9 eu teria multiplicado por 3. Aí ia estar a função logaritmo. Pelo amor de Deus, ninguém merece isso sábado de manhã. E também não aparece em lugar nenhum. Então, se aparecesse, eu até fazer a conta para vocês, vai. Mas aqui, ó, vamos pensar na influência da velocidade. Esse cara foi multiplicado por 2. A quantidade de A foi multiplicada por 2. A quantidade de B ficou constante. Então, B aqui, ó, ele não vai influenciar na velocidade, tudo bem? Quem está influenciando na velocidade é só o A. Então, a quantidade de A mudou e a velocidade também mudou. Eu multipliquei por 4. Gente, multiplicar por 4 é horrível. Existe um jeito de você ver o expoente. Só que para você ver o expoente, a base tem que ser a mesma. Então, se aqui eu multipliquei por 2, escreve a velocidade na base 2. Então, quem vai mandar na base é a quantidade. A quantidade de A não foi multiplicada por 2, então escreve 4 na base 2. 4 na base 2 é 2 elevado a quanto? 2 elevado ao quadrado. Agora, você já imaginou escrever o 3 na base 2? Olha que bonito que ia ser, já pensou? Com aquele outro número? Pelo amor de Deus. Eu não sei fazer, eu tenho que acordar a Tamira. Então, ó, agora tá os dois na mesma base. Então, eu consigo dizer que o expoente do A para a velocidade é 2. Porque o que eu fiz com A, eu fiz com a velocidade elevado ao quadrado. Eu não multipliquei o A por 2, e eu multipliquei a velocidade por 2 elevado ao quadrado. Então, o expoente da influência do A na velocidade é ao quadrado. A ordem do A na velocidade é 2. Beleza? Tranquilo isso? Você tem que analisar experimento por experimento. Ah, mas e se eu quiser medir a influência do B na velocidade? Bom, na influência do B na velocidade, o A tem que ficar constante. Então, ó, quanto que o A ficou constante? Do experimento 2 para o 3. Se o A ficou constante, ó, aqui eu multipliquei por 3. E aqui? Ai, não mudou, não multipliquei por nada. Ô, criança, se você falar que não multiplicou por nada, né? Multiplicou. Porque multiplicar por nada dá 0, né? Então você não multiplicou por nada, você multiplicou por quanto aqui? Por 1. Porque 0 não, hein? Pelo amor de Deus, porque senão ia dar 0 aqui, hein? Então aqui, ó, você multiplicou ele por 3. E o que aconteceu aqui? Foi multiplicado por 1.
porque ficou constante. Gente, se ficou constante, se foi multiplicado por 1, você consegue escrever 1 na base 3? Sim, 3 elevado a 0. 3 elevado a 0. Então, a ordem para o B é 0. Aí, como assim a ordem é 0? Gente, o B não influencia na velocidade da reação. É como se o B fosse um dos participantes da etapa lenta. Da etapa rápida. Gente, o B não influencia na velocidade. Ele está participando só da etapa rápida. A quantidade dele não muda nada para a velocidade. É tipo eu e o Rubão. Podia ter eu, o Rubão e mais 10, carregando as 6 cadeiras por minuto. Lerdo, o Ricardo, carregando 4 cadeiras por minuto, cagou a reação inteira. Então o Ricardo aqui, ó, para a lei da velocidade é importante. Né? Você quer medir a velocidade, você só vai olhar para o lerdo. Né? É ele que chama a atenção. Os rápidos, você pode ter 1B, 2B, 3B, 10B, 1 milhão de B, ele não vai influenciar na velocidade da reação. Por que não? Porque provavelmente ele é participante de etapas rápidas. Como ele é participante de etapas rápidas, você simplesmente ignora ele para a lei das velocidades. Gente, o método experimental, a forma de calcular do método experimental, ela serve para confirmar as outras duas. Então, você quer saber se uma reação é elementar. Você vai ver, comparar os expoentes aqui com a lei da velocidade determinada experimentalmente. Os expoentes batem com a lei da velocidade? Então é uma reação elementar. Não bateu. Então é diferente. Sei lá, aqui a gente tinha... Vamos pôr os expoentes aqui. 1A mais 1B virando 2C. Então 1 e 1. Bateu lá? Não, deu 2 e 0. Então essa reação não é elementar, porque os números aqui não bateram com os valores daqui. Então ela não é elementar. E mais ainda, eu sei que na etapa lenta, o coeficiente estequiométrico do A vai ser 2 e não vai ter B na etapa lenta. Então, se eu tivesse que escrever a etapa lenta, ia ser 2A virando alguma coisa, que eu nem sei. Mas eu sei que eu teria que ter 2A como reagente na etapa lenta. Por quê? Porque a lei da velocidade está me dizendo isso. Que a influência do A na reação é elevada ao quadrado. Então, a quantidade de A na etapa lenta é 2A. Eu não sei qual é a etapa lenta. Nem sei escrever essa etapa lenta ainda. Mas eu já tenho um caminho, que é reagir 2A. Tudo bem? Se eu tiver que ter um catalisador nessa reação, provavelmente você vai pôr o catalisador aqui, na etapa lenta. Se eu tiver que pôr, sei lá, radiação ultravioleta, você vai pôr na setinha da etapa lenta. Então, aí você começa a descobrir o mecanismo de reação a partir da lei da velocidade que você determinou. A etapa rápida vai ter B. Não sei o que vai ser aqui, mas eu sei que a etapa rápida vai ter como o reagente B. Porque na reação eu não preciso reagir A com B. Então o B tem que participar de alguma etapa, porque ele tem que ser reagente. Mas ele vai estar nas etapas rápidas. Por quê? Porque ele não influencia a lei da velocidade. Tranquilo isso? Então, quando esses negócios estão caindo em vestibular, eles estão caindo mais desse tipo de análise. Pela lei da velocidade, ela acontece em uma única etapa ou ela acontece em mais de uma etapa? Então, se os coeficientes baterem com a lei da velocidade, ela acontece em uma etapa. Se os coeficientes não baterem com as velocidades, ela acontece em mais de uma etapa. E pela ordem aqui de cima, eu consigo saber quem participa da etapa lenta e quem participa da etapa rápida. Tudo bem? Então, eles querem mais análises desse tipo e menos cálculo, menos coisa braçal. Então, é uma análise mais qualitativa das coisas. Eu já usei essa palavra várias vezes e, gente, eu vou usar mais vezes daqui até o final do ano, porque a gente está entrando numa parte da matéria que ela é muito de cálculo. E aí, se a gente ficar pensando só no cálculo, os cálculos são mais complexos.
são questões que não vão aparecer muito. Agora, questões qualitativas nesse esquema vão aparecer bastante daqui para frente. Então, a parte de velocidade, a parte de cinética e principalmente a parte de equilíbrio, nos grandes vestibulares, estão deixando de ser quantitativa, estão deixando de ser cálculo, e estão passando para a parte qualitativa. Tranquilo isso? Beleza, gente? Já roubei 11 minutos do seu lanchinho, né? Mas não tem problema, o André já está pronto, né? Agora, a hora que eu sair, o André já vai entrar, aí vocês tomam um lanchinho com o André, né? Dividem o café com ele. Gente, ó, não façam os exercícios. Semana que vem eu começo a aula fazendo os exercícios com vocês. Tem algumas coisas que eu quero falar em cima dos exercícios ainda, tá bom? Tranquilo isso? Então, sem lição de casa, vai descansar no feriadão. Sábado que vem a gente faz os exercícios juntos, porque tem algumas coisas que eu quero comentar com vocês. Aí a gente recapitula essa matéria e aí eu já vou usar esse conceito para a gente começar equilíbrio. Então, já vou usar a aula. Então, eu vou recapitular essa aula, fazer os exercícios com vocês e a gente entra em equilíbrio semana que vem. Beleza? Professor, esses exercícios que você está se referindo é da apostila geral ou do livro? Não, da apostila de aula mesmo. De aula. Aí não vai fazer, não tem tarefa, não tem lição de casa, mas não faz os exercícios da apostila, porque eu vou fazer com vocês. Eu tenho que dar alguns detalhes ainda para vocês. O do livro já dava para fazer, né? Do livro? De exercícios. Dá para fazer da outra parte, da velocidade média, mas dessa não. Tá, beleza. Tá bom? Uhum. Beleza? Gente, beijos, bom feriado. E até semana que vem. Semana que vem tem aula, né? Só até quarta-feira que vocês estão de folga. Então tá bom. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.